Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Se tudo é essa grande essência, vou fazer a pergunta mais básica que deve fazer pra caralho. E a maldade? E Hitler, por exemplo? O que era esse cara? Dentro dessas tradições, vão dizer que, ele tá tão deludido quanto a gente, e porque ele tá deludido e vê separação, e vê alteridade, ele se vê ameaçado. Sim. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra nesse estado de concretude, de eu, meu, é querer preservar esse eu e meu. Uhum. De novo, a gente volta para aquilo que eu fiquei de explicar, né? Sobre medo e esperança. A maldade do Hitler é produto dessa ignorância que gera medo e esperança. Ele tinha esperança de ver um mundo melhor, ele tinha medo de que alguém ameaçasse esse mundo melhor, e ele projetou um inimigo nesse outro e acabou perpetrando terríveis maldades a partir disso. Mas a possibilidade de ser um Hitler tá em mim, tá em você. Sim. Mas eu pergunto assim, a maldade também é Deus? Também é. Também, nessa ultra dimensão, também é essa consciência experimentando a si mesma. Mas, o que esses mestres vão dizer? E olha como é bonito, né? Como é pragmático o negócio. Você tá vivendo um mundo em que tem maldade e tem bondade? Oriente-se naquilo que internamente a sua ética, a sua moral te orientam pro melhor. Faz um esforço para ser bom aqui. Porque se a realidade que você percebe é uma realidade concreta e dual, trabalha nessa dualidade com aquilo que você tem da melhor forma possível. Ou seja, Shankaracharya, que foi o cara que falou que tudo era maia, ilusão e tal. Ele falava das qualidades de realidade, né? Paramartika Sata, Vyavaharika Sata, enfim, um monte de sânscrito. Mas ele vai dizer assim, se a realidade que você percebe é essa da dualidade, vive de forma excelente essa realidade. E vai praticando, porque você só vai saber que tudo é maia se você experimentar diferente. Se não é só especulação e você tá confiando em mim. Então, até lá, trabalha nesse mundo, vive nesse mundo, opera nesse mundo da forma mais excelente que você puder. Ou seja, tenta ser um cara menos cretino, tenta ser menos cuzão. É um bom começo. Se tu enxerga o mundo como essa dualidade de bem ou mal, tenta ser o bem. É isso? Tenta extrapolar essa ideia de bem ou mal e tenta começar a perceber que isso também tá em você. Porque essa ideia de bem ou mal, sempre quando é projetada pra fora, é muito comum nesse senso de autopreservação que você diga, o bem sou eu e mal é o outro. Mas tenta lembrar, olha, bem e mal estão em mim, da mesma forma como estão no outro. E eu posso sim fazer algo de muito maravilhoso ou de algo de muito péssimo, a depender de como eu queira viver. Mas como é que, por exemplo, eu consigo enxergar Deus num latrocínio, por exemplo? Uma pessoa morre baleada num assalto, a família sofre. Como é que eu consigo enxergar a beleza nisso? Você não vai enxergar... Bom, a gente não vê obra trágica. O Nietzsche fala muito disso, né? Que os gregos, eles tinham a sabedoria de que a tragédia tinha beleza pela tragédia em si. Tipo a história do Teseu que eu contei pra você lá do labirinto. Na volta, o herói que matou o Minotauro abandona a menina na ilha e o pai dele, antes de viajar, o rei Egeu, diz assim, vá com velas negras no teu navio e se você for bem sucedido, troque por velas brancas. E o cara esqueceu, voltou com vela preta, o pai pensou, meu filho morreu, ele se atirou no mar e por isso que o mar chama Mar Egeu. Então, quer dizer, existe beleza e poesia na tragédia. O que eu tô querendo dizer não é que a gente vai lá de forma mórbida fotografar a pessoa que foi baleada e dizer, nossa, que lindo essa oportunidade de ver a pujança da vida aí. É assim, Arthur. Tem uma história que o Rabino Newton Bonder conta, eu gosto muito do trabalho dele, de trabalhar essa coisa da simbologia. Como é que eu enxergo Deus ali? Eu dou a importância das coisas no tamanho que as coisas têm. Então a história que ele conta é uma história budista, na verdade, que diz que um grande mestre morreu. E quando os grandes mestres morrem na Índia, no Tibete e tal, de qualquer uma dessas religiões, junta um monte de gente para os funerais dele, porque é como se ele tivesse vencido a morte. Ele terminou o trabalho dele nesse mundo, vai todo mundo para lá. E aí diz que reunidos naquela multidão tinham leigos, gente que só seguia ele porque ele era um cara extraordinário. Tinham neófitos, monges que tinham acabado de virar monges, discípulos do cara. E tinham outros mestres tão grandes quanto ele. Os leigos choravam desesperados. Ai, meu Deus, nosso mestre, o que vai ser de nós? Ai, me leva, tá ligado? Os neófitos, os caras que tinham acabado de ouvir que tudo é ilusão, que o corpo não existe, que tudo é natureza iluminada, olhavam para esse povo chorando e diziam, olha esse povo, que papelão, chorando. Eles não sabem nada dos ensinamentos do nosso mestre, de que tudo é consciência pura e iluminada. Porém, o menor dos grupos de mestres tão iluminados quanto aquele que havia morrido, também choravam.
Não porque não acreditassem mais na verdade última daquela super dimensão que eles acessavam pela meditação, mas porque aqui e agora a morte dói. E é legítimo que a gente chore. Eu ouvi a minha vida inteira sobre... É muito louco. Isso foi outra coisa que eu questionei muito no espiritismo. A gente se comunica com os mortos, a gente acredita na vida após a morte não é nada. Mas a galera era mega pegada ao corpo, morre de medo de morrer. E não faz o menor sentido. Então, assim, um dos meus mestres lá na Índia, Swami Brahmeshananda, um professor de professores, foi muito legal estudar com esse cara. Eu estudei grandes textos com ele. E ele... quando eu tava me despedindo dele, eu falei, Swamiji, eu vou rezar pra encontrar o senhor de novo quando eu voltar. Ele fez assim, por favor, não faz isso não. Eu falei, como assim? Aí ele fez assim, Gil, ele mexeu assim, né? Sabe o que eu pedi pra Mãe Divina a última vez, no último Navaratri, né, o dia da deusa? Eu falei, o que, Swamiji? Pedi pra morrer. Aí eu, como assim? Ora... Ele era médico, ele era professor, ele tinha sido professor. O cara era muito crânio dentro da vida social e depois virou monge, era professor de professores, um mega meditador. E ele era um tipo daqueles caras que você me perguntou, dá pra alguém alterar a estrutura do teu pensamento de fora pra dentro? Ele era um desses caras. Você chegava perto dele e você mudava, só de estar na presença dele, assim. E ele falou assim, eu já vivi tudo que eu tinha pra viver. Eu já experimentei todas as coisas. A morte, pra mim, é a próxima grande aventura. Quando eu contei isso pra uma pessoa do espiritismo que eu achava mega avançada, ela fez assim, ai, que horror, que povo atrasado, né? Ai, caceta, quem que se comunica com os mortos são vocês. Né? Então, assim, nessa história aí dos outros monges choravam, quando eu ver pessoas passando necessidade, quando eu ver que os governantes do mundo estão se cagando para as pessoas e estão preocupados com a própria pele, quando eu ver que as pessoas ainda perpetram violências umas contra as outras pelas razões mais mesquinhas, eu vou chorar porque isso é trágico e é triste. Mas é a partir do meu reconhecimento de que aquilo é triste que eu posso ver o divino ali. Ainda que eu veja a ausência de divino. Porque, você vê... Eu gosto muito da explicação do Santo Tomás de Aquino e do Santo Agostinho sobre essa história do que é o mal. Os dois vão dizer assim, de jeitos diferentes, eles vão dizer assim, o mal não é uma coisa em si. O mal é uma falta, o mal é uma ausência. O mal é essa falta do bem, é essa falta do que é verdadeiro. E na oportunidade que eu tenho de reconhecer que aquele que foi baleado podia ter sido eu, e daquele que baleou podia ter sido eu também, e de eu chorar genuinamente com aquilo, ali está o divino. Nesse reconhecimento de que sofrimento existe e que eu posso ajudar trabalhando o sofrimento em mim e ajudando para que o sofrimento nos outros também diminua. E a busca de justiça nesse mundo? Também ajuda para mitigar o sofrimento. Mas aí a gente tem que pensar se justiça não é vingança institucionalizada. O que a gente chama de justiça? Pois é. Tem um monte de gente, quando eu gostei, eu estudei bastante tempo, dei aula e fui voluntário na Associação Palas Atena, e eles são, a professora Lia, que é a fundadora do lugar, eles que trazem o Dalai Lama desde a primeira vez para o Brasil e tal, e eles falam muito, eles são gandhianos, né? Eles seguem os ensinamentos do Gandhi e tal, e eles levam muita gente de justiça restaurativa, você já ouviu falar? Não. É um ramo todo novo do direito que se preocupa com essa ideia de, peraí, será que o que a gente está chamando de justiça é justiça mesmo ou é uma vingança institucionalizada? É a sede de sangue que a sociedade tem de punir alguns em detrimento de outros. Porque, uma sociedade cujo sistema de leis bota encarcerado numa mesma prisão que tem assassino, traficante, estuprador, uma pessoa que roubou comida e deixa livres políticos e magnatas e especuladores, esse sistema de justiça não é justo. Então, nesse nosso campo, justiça é uma aspiração, é quase uma utopia. Eu te pergunto isso porque quando eu visualizo esse divino, ou que tudo é e fim, e não tem, o resto é tudo nosso racional projetando coisas, fazendo a gente sofrer, eu tenho medo de me tornar completamente apático. Ah, mas isso é tudo o que essas tradições dizem pra gente não ser, né? E esse é o primeiro momento, daqueles neófitos dizendo, não vamos chorar a morte do nosso mestre porque isso é tudo ilusão. É inevitável, né, que a gente confunda essas coisas. Eu vou meditar, eu vou me recortar. É a galera gratiluz, sabe? Galera jovem místico, assim, de tipo... não vou me envolver com política, não vou me envolver com economia, não vou me envolver com saúde, com educação, porque isso é coisa do mundo. Sim, mas você tá vivendo nele, meu caro. Então trabalha com ele. No fim das contas, é aquilo que o meu mestre fala. Se aquilo que você pratica, se aquilo que você diz ser espiritual não transforma teu caráter e não transforma essa sua possibilidade de ver
a realidade do outro, o sofrimento do outro, a alegria do outro, se não te dá possibilidade de enxergar com lucidez o mundo que você vive, isso não é prática espiritual, isso é alienação. Olha que louco, porque espiritual vem de espíritos, essência, é o que você é de fato. Não é o que tá fora, é o que é você e o que é a sua realidade. Eu tento... Eu não tenho esperança que as coisas vão melhorar, que a humanidade vai ser legal, porque a gente tá falando do negócio de reconhecer o mal em si. Eu reconheci o mal em mim e eu sei que eu tenho o potencial de ser Hitler, por exemplo. Quando eu vi isso, eu meio que perdi a vontade de agir no mundo para fazer ele melhor. Nesse aspecto macro, eu não consigo me importar com política, com esse tipo de coisa, porque eu não consigo... Será que eu tô certo? Será que eu vou apoiar o cara certo? Será que eu tô... Como é que eu sei que eu tô no lado certo das coisas? Por isso que eu me recolhi a fazer pequenas coisas. Isso já é muito bom, cara. Pra mim, por exemplo, sempre que eu peço um iFood ou Uber Eats, eu dou gorjeta pro cara e pra mim é o máximo que eu posso fazer. Tá aí o meu lance. Eu não vou votar em ninguém, eu não vou me importar com nada, eu não vou agir nesse aspecto macro porque eu visualizei todas essas coisas, entende? Mas você vê, ao mesmo tempo que você olhou e viu o seu mal, tenta mudar de perspectiva também e saber que você tem a mesma quantidade de potencialidade de fazer o bem e de ser bom. O Buda falava isso, né? Quando ele se iluminou e todo mundo achava que aquilo era incrível e que ele era o iluminado, ele dizia, olha, há tantos Budas quanto grãos de areia às margens do rio Ganges. Quer dizer, há infinitos Budas. Você pode ser isso também. Quer dizer, a mesma possibilidade de ser um Hitler, de ser um assassino, você também tem de ser um super cara legal, de fazer a diferença. Mas eu acho que aí tem uma enrascada, porque o Hitler, por exemplo, ele achava que ele era esse cara. Esse é o ponto. Se você faz esperando a recompensa, fudeu. É o que o Alan Watts fala. Faz a prática pela prática. É aquele lance. Não existe meditação ruim. Existe a meditação. E o que você vai levar dela? Um grande mestre chamado Idris Shah, ele falava que não dá pra você ser pago 2 vezes pelo mesmo trabalho. Então, se você faz, por exemplo, caridade, esperando receber aplauso você vai receber. Você não vai se tornar uma pessoa melhor, mais lúcida, mais consciente, porque você já foi pago por aquilo a partir do aplauso. É a sua recompensa secundária. Isso é o cerne de uma doutrina, de uma filosofia inteira, de um braço inteiro de filosofia da Índia chamado Karma Yoga, que é o que está lá na Bhagavad Gita. Que é o seguinte: faz atuação com o maior nível de excelência possível, sem esperar os frutos dessa ação, porque os frutos dessa ação não te pertencem. Que louco, né? Porque a gente vive pela recompensa, a gente vive pelo resultado. Nós somos uma sociedade de resultado. Mas um bom exemplo para isso é o tipo assim... se eu te der uma semente, você vai plantar essa semente no melhor solo possível, você pode escolher o solo que você vai plantar, o adubo que você vai colocar... Mas você não pode gritar pra árvore e dizer assim, cresce agora! E se eu te dei semente de pera, você não vai poder gritar pra árvore e dizer, me dá laranja. Quer dizer, você vai fazer a atuação da melhor forma possível, mas o que vai acontecer depois dela, você não tem controle. Esse nível de desapego inteligente é o tipo de treinamento para desenvolvimento de equilíbrio emocional e paz de espírito que esses mestres têm. Que é assim... Eu não tenho controle sobre o resultado das minhas ações, mas eu tenho controle sobre a intenção com a qual eu realizo essas ações e a qualidade com a qual eu realizo essas ações. Eu posso fazer as coisas de qualquer jeito, eu posso fazer as coisas sem atenção nenhuma, eu posso fazer as coisas com a pior das intenções, eu te dou uma coisa legal, mas esperando te ferrar ali na frente. Ou eu posso simplesmente fazer o melhor que eu posso. Porque às vezes a gente faz o melhor que a gente pode e só dá tudo errado. Essa é inclusive, a grande mentira sobre a história da meritocracia. Tem tantos elementos de sorte, de causas e condições envolvidos que... Como é que você vai dizer que... eu só consigo fazer as coisas pelo meu próprio esforço? Tudo é mérito meu? Não necessariamente. Se não são as boas pessoas, os bons encontros, os bons amigos e os pontapé na bunda que a gente toma da vida, dificilmente a gente estaria onde a gente está agora. Outros avisos, para você quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que está fixado no chat para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então lá no Telegram você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro.